Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso 7º episódio do Lições de Casa. Educação, família e conversas que importam. E hoje a gente vai bater um papo bem interessante, Michele. Não é? Toda geração acredita que a próxima está diferente. E realmente está. A tecnologia mudou, a escola mudou, a forma de comunicar mudou. Mas será que tudo que existia na educação dos nossos pais ficou ultrapassado? Ou existem princípios que continuam formando pessoas fortes, respeitosas e preparadas para a vida? Eu acho pergunta, que tem né? algumas coisas que nunca saem de moda. Pois é. E para esse papo, hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Ele estudou em colégio militar, construiu uma carreira toda dentro da carreira militar, né? Formou-se oficial da Polícia Militar e encerrou sua carreira como tenente-coronel. Se encerra a carreira, ele vai explicar pra gente isso melhor depois. Ao longo de décadas, liderou equipes, formou profissionais e ocupou posições de comando, incluindo o comando do 10º BEIC, que é o Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação. Mas hoje ele não está aqui como militar, Michele. Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui o pai da Lorena, do Vinícius e da nossa doce Sofia, o Camilo Zeda. Seja muito bem-vindo, Camilo. Seja bem-vindo, Zeda, Camilo, Coronel, tantos nomes. Vamos chamar ele de Zeda, Michele. Seja bem-vindo, então, Camilo Zeda. Juvenal, Michele, agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui, falar, né, da educação, que faz parte, né, do processo de todos nós. E na minha vida, pela trajetória da Polícia Militar, trabalhei na educação, e a formação também, né, dos filhos, que a gente reaprende também quando a gente está na formação deles, né, na educação deles. O fantástico é isso, é reaprender, né? Porque cada filho é uma experiência nova e é bem diferente, né, Camilo? Isso. A minha família, eu comentava mais cedo ali, nós somos de 8 filhos consanguíneos, mais 2 irmãos que agregaram, né, são irmãos que vieram depois, e família bastante grande, uma educação tradicional. Meu pai também era da Polícia Militar, né? Aposentou-se também como tenente-coronel da PM. Caramba. A nossa formação foi dentro do colégio da Polícia Militar. Naquela época não tinha o feminino. Minhas irmãs disseram, se tivesse eu queria estar lá também. Veja assim a vontade, né? O desejo. E a coisa como ela funcionou bem, né? E nós trouxemos essa... Então esse papo hoje vai ser bem bacana, Michele. Porque assim, o Zeda tem filhos, uma filha de 33 anos, não é? Isso. Tem um filho de 27 e tem a Sofia de... 13. Sofia vai fazer 13. Vai fazer 13. Em julho. Olha só, então ele tem gerações diferentes. Olha que legal. Ele teve uma criação toda dentro de um colégio militar, um pai militar, e hoje ele tem uma filha de 13 anos nesse mundo, vamos dizer assim, moderno. Quando ele compara a época da escola dele, que não tinha nem meninas na escola, não podiam fazer colégio militar, hoje ele tem uma filha de 13 anos. E aí a pergunta que surge é exatamente sobre isso, assim, né? Dentro dessa inovação, de tudo que a gente vê acontecer, dessas tecnologias, o que você acha, Zeda, que a gente tem que manter nessa criação? O que você acha que é indispensável na criação, na formação de um filho, na sua visão? Antes de mais nada, o respeito aos princípios básicos, né, da família. Isso é fundamental. O respeito ao pai, mãe, aquela questão da bênção, né? E Sofia, ela aprendeu isso aí, apesar dela ter... Aí eu falar de Sofia, que está mais próxima aqui da gente, apesar dela ter esse contexto de liberdade e a personalidade dela ser um pouco mais forte, nós conseguimos, né, instituir na sua formação, na sua educação, o respeito. Não tem uma pessoa que ela passe na rua, que ela não cumprimente e que ela não chame de senhor e senhora. Isso aconteceu também lá, mesmo em um outro ambiente de casamento, né? Num outro casamento, outra mãe, os meninos, a Lorena e o Vinícius, a sua formação também foi nesse mesmo sentido. E nós tivemos bons resultados, tanto sim que estão aí formados, já atuando nas suas vidas, né, profissionais. E o princípio básico do respeito às leis, à tradição da família, à espiritualidade, à religião, isso é fundamental, que a gente não abre mão. E o interessante, assim, é que o que mais nos chama a atenção é que você, mesmo vindo de uma criação rígida, né, de uma criação com a disciplina, com
a gente pode chamar de tradicional, porque é tradicional e vale a pena Isso. continuar tradicional. Hoje, que é a filha que a gente tem mais contato, que é a Sofia, é uma menina super doce. Então, essa ideia de que disciplina combina com a pessoa ser estática, ou ser grosseira, ou ser violenta, não tem nada a ver. Né? Não, Então, com certeza. eu imagino, a gente tira pela Sofia, mas imagino que os outros também sejam assim, tanto a Lorena quanto o Vinícius, mas a gente vê que Sofia é uma menina muito doce, né? Então, por mais que você perpetue esses padrões, você ainda conseguiu né, criar a Sofia dentro dessa atmosfera de carinho. Até fazer um aporte aí, a condição vamos dizer, da educação dentro de um regime militar, né, de um regime do policial, filho do policial militar. Não quer dizer que ele seja grosseiro ou violento, que na verdade as pessoas têm essa visão. Exatamente. Que é uma visão deturpada, tá? Então você tem uma linha de educação, de formação profissional, que vem dessa linha mais fechada, dentro de padrões, de ordem. A gente encontra isso aqui na escola, né, no Gauss, que não é militar. Que não é militar. Então, é uma coisa que todo pai, toda mãe, vamos falar dessa maneira, busca para seu filho. Olha, eu vou alocar meu filho ali naquela escola, mas desde quando, se os meus princípios são esses, eu vou querer que mantenha os mesmos. E é isso que a gente sempre primou também. E é interessante, a gente gravou um episódio, Michele, acho que foi o segundo, se não me engano, onde a gente falava do reflexo da família que a gente vê nos filhos, né? E a gente vê muito isso na Sofia, assim. Apesar de ser uma menina muito doce, meiga, não dá trabalho, assim, super respeitosa, educada e até uma certa maturidade maior do que os meninos da idade dela. Né? E a gente vê que são reflexos muito da formação que é passada pela família. E o que é mais interessante é que é o seguinte, é que o que se tem, para quem não convive com esse tipo de criação e com esse tipo de ideia de educação de filhos, pensa que a rigidez gera meninos que não pensam, que não questionam, o que não acontece com Sofia. Travados. Ela consegue pensar, questionar e reivindicar os direitos sem ser grosseira, de um modo muito respeitoso. Então, ela se expressa muito bem, ela tem uma personalidade, como você mesmo falou, firme, ela consegue se expressar e seguir toda a questão da disciplina, né? Do respeito, da educação, do respeito ao próximo. Uma coisa que a gente vê, tem muita dificuldade na nossa escola, e a gente vê no dia a dia também, são os meninos obedecerem regras. A escola tem regras, e tem meninos que não conseguem cumprir regras. Regras básicas, horário, atividade, hora de ir ao banheiro, né, intervalo. Então a gente percebe que essa dificuldade ela vem da falta de disciplina. E a gente percebe que as famílias, muitas vezes, pecam em não enxergar a disciplina como uma coisa boa. Como a Michele falou, e você deixou bem claro, as pessoas confundem muito a disciplina com rigidez, com cara fechada, de pai ruim, de mãe ruim, que não é amável, violento, seja com palavras, seja com gestos, seja com física. E a gente percebe que não é isso, né, Zé? A gente percebe que a disciplina ela é colocada dentro de um eixo que o menino tem que seguir. Isso. Simples assim. Isso. E essa disciplina vem com amor, vem com carinho, vem com muito abraço, muito beijo. E eu sempre falo da balança amar educar. Então, quanto mais firme, porque o problema não é ser firme. O problema não é ser um pai que bota disciplina, é ele amar na mesma proporção. E quando você faz essa balança equilibrar, acabou. O filho, ele tem disciplina, é amável porque o pai ama e a mãe ama, né? Eu tive os meus aprendizados, né, dentro da vida profissional, e isso ajudou bastante. Um dos cursos que eu fiz dentro da área de ensino. Então, a Polícia Militar da Bahia, isso, veja, desde a década de 80, 90, já primava pela formação do seu policial, para que estivesse dentro desses padrões todos. E naquele momento já houve, então, aquela flexibilização. Mas a flexibilização no contexto de você ouvir, acatar, independente de seguir as regras, né? Eu comentava lá há pouco essa questão da inserção da mulher na Polícia Militar. Quando, naquele momento, em 1989, os mais antigos diziam, isso vai dar problema. Então, imagina aquela rigidez, tá? E o que, efetivamente, que não, né? Toda uma abertura. E nos cursos de ensino que eu fiz, eu aprendi muito nessa parte de formação, de entender, de ouvir as pessoas e a gente levar isso para dentro de casa. E você favorecer na formação, na educação dos nossos filhos.
Isso para mim, foi preponderante. E você falou no começo, a Sofia ela tinha um posicionamento mais forte do que os outros na idade deles, e assim mesmo entendeu a ideia de regras, né, da forma que foi colocado. Isso é muito bacana. Então, você acredita que a palavra é respeito. Principal ponto que a gente tem que manter, independente de qualquer tecnologia, de inovação. Até porque a palavra respeito, ela vem cheio de palavrinhas dentro dela, né? Limites, né? A ideia de obedecer ordens, a ideia de discutir, mas saber a posição dele dentro da discussão. Vem a ideia de hierarquia, quando fala de respeito. Isso. Uma coisa que você entende muito bem, né? Hierarquia. O filho sabe que é filho, o pai sabe que é pai. Eu te escuto, né? Eu te acolho, mas eu sou o pai. Então, isso tudo entra na palavra respeito. E funciona bem, né, Zeda? Sim. A gente percebe isso. Mas tem outra pergunta bem assim, o contrário dessa. Né? Você que passou por toda essa sua formação, com 3 filhos de idade bem diferente, o que você acredita que tem que ficar no passado? Você tem alguma coisa na educação que você recebeu, o que há tempos atrás você praticava, assim, não, agora não cabe mais nessa geração. Você acha que existe alguma coisa? Acho que o excesso no disciplinar, né? Na questão do castigo, o castigo físico. Uhum. Esse é efetivamente o fato de você segurar fisicamente o seu filho, porque, imagine, a criança, nesse sentido de formação, de educação, ele é puro. Ele não sabe o limite de uma tomada, de vai botar o dedo ali, aí vai na primeira vez, bate a mão, meu filho, não bota ali não. Aí vai na segunda vez, eu já falei para não fazer. Aí vai a terceira vez, assim, coloque, agora eu quero ver você tomar um choque. Uhum. Não é esse o caminho. Tá? Uhum. Então, assim, a disciplina é você efetivamente dizer aquilo ali é perigoso. Não precisa você experimentar aquilo ali para poder sofrer uma sanção, né? Então, o castigo físico, a dizer que em algum momento na vida a gente não teve que ser um pouco mais rígido de pegar e tal, e chamar o cinto e apresentar. Aí assim, a Sofia, eu tenho aqui os cintos para você, viu? Respeito a educação, compreensão, escolhe qual que você quer hoje. Eu tenho um pensamento muito parecido com Mas não passava da ameaça em si, né? De você apresentar. Lógico que, me perdoe. Não, eu estava interrompendo. A questão de você não só fazer a ameaça e a ameaça também cair por terra, mas também você querer demonstrar, de fato, o quanto que ali a criança estava errada. O que eu digo que não cabe mais é o castigo físico, né? De você punir com pancada, né? com chicotada, com cinto, né? Isso aí, efetivamente... Quando eu tenho uma fala, Zé, que eu falo assim, ó, os filhos têm que ter medo do pai. Porque até uma certa idade eles não entendem muito o que é respeito. Não entende até uma certa idade. E quando eu falo que o filho tem que ter medo do pai, as pessoas pensam logo no surra, no cinto e tal. E eu falo que não é isso. O medo é das consequências. O medo não é de apanhar necessariamente, mas de consequências. Sim. Antigamente, na nossa época, eu falo que a gente, minha barba branca, seu cabelo branco já entrega a gente, os pais não tinham muito recurso. Então, às vezes, bater era o recurso. Não estou dizendo que hoje bater é um recurso ou não deixa de ser um recurso, mas antigamente o único recurso era porque a gente não tinha um tênis bom, a gente não tinha um videogame bom, a gente não tinha celular, a gente não tinha... Então o pai vai tirar o quê? Nada pra tirar. Massa, assim, ó, você não vai jogar uma bola hoje. E aí, muitas vezes, o pai usava do artifício da surra. Hoje, os pais têm muita opção, têm muitas ferramentas para falar assim, filho, ó, eu vou tirar isso aqui de você. Hoje você não vai fazer isso. Hoje você vai ficar sem o celular. E como você falou, promessas cumpridas. Exatamente. Hoje eu vejo essa condição. Por isso que eu também acredito nessa fala sua de o que tem que ficar no passado, a agressão, a parte física, né, o castigo físico, sim. Mas ainda é possível ter um filho que entenda que ter medo do pai, nessa é a minha visão, tá? Das consequências que vai gerar aquele ato dele. O respeito, ele é construído, mas primeiro eu vejo isso. Então, isso gera muita polêmica quando eu boto isso no Instagram, né? Os pais ficam, medo, que absurdo. Mas o medo que eu falo, gente, não é de apanhar. O medo que eu falo é, o que eu vou perder com isso? Quais as consequências que vão gerar esse meu ato? Eu tenho certeza que a Sofia tem isso na cabeça dela. Se eu fizer isso aqui, meu pai vai fazer isso comigo. Minha mãe vai fazer isso comigo. Eu vou perder a confiança. Pronto. Era a palavra que eu ia lançar para você agora, porque essa questão da confiança, ela é mútua, né? Uhum. Eu tenho que ter a confiança nela e ela tem que trazer a confiança para mim.
Então, nós confiamos um no outro, né? Nós, eu digo, os pais com Sofia e Sofia para conosco. Então, a questão da confiança, ela é fundamental no campo do respeito, porque ela vai saber também que eu vou ter um limite na minha disciplina. Recentemente, ela teve um tratamento agora, nas férias, né? E aí eu disse, Sofia, me dê o celular. Ô, papai, não vai, porque você teve isso, isso e isso. Me deu o celular. Desliguei ali na frente dela, guardei o celular. Passou. Mas lá na frente, o comportamento voltou à normalidade. E aí, papai, posso utilizar aí agora? Vai utilizar. Pronto, vamos utilizar a partir de agora. Não é aquela questão. Não é um castigo que vai ser ad eterno. Depois eu vejo. Claro. Né? Porque isso também vai exigir do ser, né? Ele vai criar uma burla, né? Ele vai burlar aquilo ali. Porque ele vai ter uma necessidade. Né? Então, queira ou não, ele vai... porque a televisão não está funcionando, agora está de férias, não é questão de escola. Mas por esse é o caminho de você ter o limite também da disciplina. Né? Isso aí está muito ligado à autoridade, porque quando o pai promete e não cumpre, ele perde a autoridade. Então é importante ter prazos, eu imagino isso, né? Isso. Quando você vai criar uma situação dessa, ter prazo. Você vai ficar 2 dias sem o celular. Esse final de semana você não vai sair. Então, quando você dá um prazo, você cumpre, isso gera a sua autoridade. Quando você fala, nunca mais vai mexer no celular. A mãe não está com o celular. Aí a mãe já fala. Esse nunca mais é infinito. Exatamente. Não é isso, Michel? Eu acho que junto com o castigo físico, muita coisa, né, que geralmente nossos pais faziam conosco e que a gente não vai repetir, é esse distanciamento, né, que, como você disse, assim, a confiança de vocês para com a Sofia e da Sofia para com vocês. Eu acho que a criação de filhos antigamente, ela só era tida como de sucesso se o pai mantivesse um distanciamento emocional do filho. Então, aqui você não fala, o filho tinha o pai como alguém que não sentia, que não falava, só dava ordem e você tinha que obedecer. Então, eu também acredito que isso tem que ficar no passado, né? A relação que a gente constrói hoje é uma relação bem diferente com os filhos. Tem um detalhe aí que eu acho que é fundamental, até para esclarecer. Eu sou dessa geração em que o pai, ele poderia me amar, mas nunca disse para mim, meu filho, eu te amo. Verdade. Talvez até quando eu já adulto, já com meus 30 e poucos anos ou 40 anos, e ele já idoso, já aposentado e tal, ele dizia assim, eu amo você. Mas naquela fase que a gente precisa, efetivamente, a gente não disse. Então, coisa que eu carreguei por um tempo. Até mesmo para dizer para meus primeiros filhos, eu te amo, isso não saía de mim. Tão fácil, né? Que hoje é tão natural. Hoje com a Sofia, com a Sofia é natural. Então, são aquela questão, né? Eu tenho a formação, a educação de um, de outro e de Sofia, tá certo? Então, sai do mesmo padrão, da mesma linhagem, mas tem questões que foram diferentes. Tá certo? E aí vem essa coisa assim, Sofia diz assim, quem é o seu melhor amigo hoje? Meus melhores amigos são meus pais, porque eu confio neles plenamente. Só que a nossa amizade, antes de mais nada, ela vem o respeito. Porque é o pai. Tem a questão dessa hierarquia dos valores, né? Então, só que, Sofia, na hora que você pensar que a amizade, ela vem depois. Nós somos seus amigos. Nós amamos você incondicionalmente. Porém, a nossa formação, a educação, para que você seja uma pessoa de bem lá na frente, a gente vai ter que fazer isso. Tentar orientar o caminho, né? Eu acho que todos nós, assim, eu também não lembro do meu pai falar, eu te amo. Meu pai também já faleceu. Minha mãe foi falar um tempo desse, eu tô com 50 anos, acho que eu contava uns 40 e poucos, já morando longe já dela, que ela ia falar assim, eu te amo, eu amo vocês. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar que me ama na minha juventude. Na minha infância. Assim, eu acho que isso dá uma segurança para a geração de agora, né? Essa geração que eles têm essa sensação de que eles realmente são amados. Muitos das nossas gerações para trás não tinham essa consciência, né? Dessa relação que existia. Porque a gente sabe que os pais faziam tudo por nós. Nós estamos aqui hoje, sim, nossos pais fizeram muito sacrifício. Mas o falar, o expressar, era bem diferente, né? Bem diferente. Não existia. Exatamente, não existia, era bem... A gente via muitas vezes em atos, como você falou, né? Em atitudes do pai, de abrir mão daquilo pela gente, mas de palavras, como a gente escuta hoje. E eu também, assim, dos primeiros filhos dele já tinha dificuldade.
E hoje, com a Sofia, ele já tem mais facilidade de verbalizar. As atitudes são as mesmas, muitas vezes, os gestos, mas a verbalização, né? Isso é muito legal. E agora, sim, nessa tentativa de fazer diferente, né, muitos pais acabam indo para um outro extremo. Né? Qual é o maior risco que você enxerga hoje, assim, da pessoa ir para outro extremo? Vamos dar um exemplo, outro extremo assim, de superproteção, por exemplo, né? Fazer tudo pelo filho. O que você hoje enxerga aí com o maior risco desse outro extremo? Eu tenho visto e ouvido aí alguns especialistas falarem nessa educação do extremo do proteger demais. Eu acho que foi até com alguma coisa como você fez, né? Aquela coisa da mãe dar comida para o adolescente, leva na boca e tal. Então, a autonomia é fundamental. Essa coisa de você exacerbar no cuidado e tirar a autonomia é como se você pega aqui o nosso braço, né? Eu começo a diminuir. Os médicos orientam o que para a gente? Trabalha a sua musculatura. Se chegar aos 70 anos, você vai ter sempre um músculo forte. É a mesma coisa. A gente vai estar treinando o nosso filho para que ele continue sempre ativo e que ele saiba se defender, porque vai ter um momento que eu não vou estar ali para defender. Vai ter um momento que nós não vamos estar ali para orientar. Eu sempre disse para todos os filhos, o mundo está aí para vocês. Então você pode ir aqui e vai além, né? Não precisa ficar perto. Eu lembro de um fato que teve na escola. Logo que a Sofia começou com a gente, o ano passado, Michele, ela perdeu uma correntinha com pingente. Foi. Eu lembro bem desse fato, né? E ela resolveu. Ela foi lá, procurou pingente, procurou a correntinha, e depois que as coisas estavam resolvidas, que você apareceu, mas aí as meninas acharam a parte, não acharam outra coisa assim. Mas eu vi a autonomia da Sofia de procurar a coordenação, ela procurou a Vanessa e tal, e conversou. Isso que a gente quer desses meninos, sabe, Zeda? Essa autonomia. Porque se a gente não criar meninos para o mundo, vai fazer o que com esses meninos aqui no tempo? É isso que nós queremos e que o mundo está pedindo, né? Eu sempre ouço muito a metáfora da lagarta que vira borboleta, né? Que quando ela faz aquele casulo, se a gente romper o casulo, se a gente cortar, achar que ela está apertada demais, ela morre. Ela não consegue, porque a musculatura que precisa, né? A musculatura se fortalece na hora que ela rompe o casulo. É mais ou menos isso que está acontecendo com essa geração, essa superproteção. Mas você quer livrar ele de problemas demais e acaba não fortalecendo a musculatura, né? Nem a dos braços, nem a do cérebro, nem de jeito nenhum, nem a do caráter. Isso. Aqui, com a Michele, a gente já tem teve a oportunidade de conversar, né? No contexto de coordenação e tal. E Sofia, em todos os momentos, Sofia, o que é que você quer? Não, papai, mamãe, a gente vai resolver, eu vou resolver. Então, muitas coisas ela já traz para a gente já com a solução, como foi que ela resolveu. Ela só nos dá conhecimento, porque a não ser que extrapola o posicionamento dela ali, preciso levar a coordenação, preciso levar a minha visão daquele fato, daquele assunto, para que a direção, a coordenação tome conhecimento e tome a medida que seja. Mas senão, ela mesma resolve, ela chega ali no ponto, dentro da própria sala de aula, com a professora. Aí eu vou na Jeane. E a Jeane, o nome Jeane já é uma ameaça grande, né? E resolve. Isso, a gente vê que hoje os pais estão querendo preparar a estrada para os filhos, não preparar os filhos para a estrada que eles vão seguir. Isso aí a gente vai ter um problema lá na frente, né? O Zé fala assim, a gente queria filho para o mundo. Se a gente super proteger, eu vou lá procurar o seu material, eu vou lá procurar o que você perdeu, deixa que eu vou lá conversar sobre a sua mudança de sala, deixa que eu vou lá, sabe? A gente tem que saber a idade que o filho tem, a maturidade que ele tem e deixar aquelas coisas que cabem à idade dele que ele resolva. Eu acho que isso é fundamental na formação dos filhos também, com certeza. É igual atravessar a rua aqui, né? Então a gente para o carro do lado de lá da praça e espera. Você tem ali o disciplinador de tráfego ali da escola e tal. Mas o interessante é que ela perceba esses cuidados. Assim, todas as vezes você vê que está com o disciplinador ali, ótimo, mas você tem que ter o seu cuidado também. E isso faz com que você tenha a autonomia de caminhar sozinho. Lógico que a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente perverso, perigoso, né? Para um jovem, adolescente andar sozinho, a gente já controla. Né? Quando você falava há pouco aí, a questão de dormir fora, pode ser quem quer que seja. Raros os casos, tá na casa da tia, né? Se não,
vai dormir em casa mesmo. Não tem essa questão ainda não. É um pouco tradicional nesse sentido, mas é a educação que a gente prima, como você... E é o tradicional que funciona, que é o cuidado. Né? E mesmo quando a gente fala a palavra tradicional, dá uma ideia de que é coisa antiga. Antiga não. Ultrapassado. Não é ultrapassado. O tradicional ele cabe muito bem em todos os aspectos. Presente, futuro, passado. A ideia do tradicional está na ideia do cuidado que a gente acha que realmente importa. Né? O tradicional não é o retrógrado, o tradicional não é ultrapassado, o tradicional não é o desrespeitoso, não é o que limita, o que tolhe, né? É o que permite a construção. Sim, eu falo que o tradicional é o que não sai da moda. Os limites, né? A educação, isso é o tradicional, o que não sai da moda. E a gente sempre gosta de lembrar que o Lições de Casa ele não é uma receita de bolo. O que você faz com a Sofia, o que eu fiz com o João, o que a Michelle faz com a Duda e com o João, às vezes não serve para outro pai ou para outra mãe. Isso. Então esse bate-papo aqui sempre é na ideia de trazer experiências de vida para que a gente adapte para a nossa realidade, né, Michelle? Essa é a ideia da Lição de Casa. É trazer casos, né, de pais, porque a gente gosta de receber pais, pessoas que têm que têm o lugar de fala, de criar filhos mesmo, para que inspire os outros pais. Porque esse exercício de criar filhos, às vezes ele é meio solitário, porque você não consegue ouvir a opinião de todo mundo, né? E sozinho a gente se sente inseguro na condução. Perfeito. Porque você fica assim, e agora? Eu tô fazendo certo? A gente nunca tem uma ideia se está fazendo certo ou não. Então, quando a gente conversa sobre os desafios, os mesmos desafios com filhos da mesma idade, a gente consegue entender. Então, o problema não é só comigo. Então, tá todo mundo no mesmo barco. No contexto geral. Então, são conversas que inspiram, né? A nossa intenção é essa, é criar um diálogo que inspire pais e mães a buscar o seu caminho, encontrar a sua receita de criar o seu filho da melhor maneira. E também um espaço de acolhimento, porque muitos pais hoje estão se sentindo escanteado, como se fosse desamparado, né? Desamparado, porque tem uma visão da educação tradicional, como a gente acabou de falar, como se fosse uma coisa assim correta, mas as outras pessoas em volta falam, nossa, você tá arcaico, você tá obsoleto, você é careta, seu filho precisa viver mais. Então a gente quer também trazer esse acolhimento para que as famílias que têm essa visão, como você falou, quando você escolhe uma escola, você escolhe aquela escola pensando nos seus valores, nos valores da sua família. E o Gauss tem os valores dele, como as outras escolas têm os seus valores, e todos têm valores, todas têm valores, mas valores diferentes. E a família vai escolher qual valor que eu quero para o meu filho nessa fase. Na fase de educação infantil, na fase de educação fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e é isso que a gente quer trazer para Lições de Casa. Esse espaço também de acolhimento, não é isso, Michelle? Exatamente. E aí, Michelle, Zeda, vai estrear com você um quadro novo. Ela inventou um quadro aí, falou comigo. Eu falei, porque isso é legal. O nosso quadro, o nosso podcast é o Lições de Casa. Então, se os filhos recebem lição de casa, os pais também têm que estar com as coisas na ponta da língua. Tem que estar afiado. Tem que estar afiado. Então, a gente quer que você responda com uma palavra. Completando a frase. Completando a frase, completando tá? a frase. Um filho precisa aprender cedo que? Cedo. Uhum. A gente usou essa palavra anteriormente aí, respeito. Ter Então, respeito. O filho precisa aprender cedo, respeito. Fica a dica. O maior presente que um pai pode dar é? A própria educação do filho. Também acho que é o maior presente que um pai pode deixar. O não mais importante que um pai diz é? Esse não. Tem que estar na ponta da língua. Tem que estar afiado. O não de sempre, né? Porque a criança, muitas vezes, ele pode não aceitar. Então, aceitar o não. Entendeu? Assim, esse acho que é fundamental. É o não inquestionável. Inquestionável. E eu acho que mais ou menos vai ser a primeira pergunta, mas um valor que nunca deveria sair de moda é? Um valor, né? Nós falamos mais uma vez na questão do respeito em si, que acho que é o padrão, né? Que não pode perder. Tudo, né? Então, tá vendo? Você tá com tudo na ponta da língua. Tá com tudo na ponta da língua. É isso, né, gente, Zeda?
Pede pro pessoal agora curtir, compartilhar, ativar o sininho lá no YouTube para receber notificações dos nossos novos episódios. A gente vai agradecer. Nossos podcasts são curtos, são rápidos, para que as pessoas possam assistir mais de um num dia só. E a gente vai agradecer muito a sua disponibilidade. Chegou de viagem hoje, veio aqui, se esforçou para estar com a gente. E a gente agradecer muito a presença sua, Uzeda. Agradecer aí a sua participação, enriquecer aí o conhecimento dos pais, passar a experiência, porque essa é a nossa ideia, né? A gente quer muito agradecer a sua presença. Eu agradeço também, né? A gente poder falar aqui da nossa vivência, da nossa experiência, minha e de Vânia, especialmente aqui em relação à Sofia, também lá do passado, de Lorena e Vinícius. E dizer, a gente fica feliz, tá? E só um adendo em relação ao Gauss 360, quando estava ali, a gente fica em silêncio. Porque assim, eu não vou falar ali, porque eu vou estar complementando o que a Michelle está falando, entendeu? Porque nós já fazemos aquilo ali. Sofia, com a gente, é aquela coisa que não tem silêncio com ela. Então, a gente o tempo todo conversando. E acho que a oportunidade, efetivamente, de estar continuando, né? Você é um processo que tem continuado. Isso é uma proposta do Gauss, de dar essas oportunidades. A gente tem o Gauss 360, o nosso podcast, nosso Instagram, lições de casa, tem o Código de Paz. Todo esse contexto é voltado exatamente com essa ideia de a gente trazer as famílias, colocar o posicionamento das famílias e fazer a coisa acontecer na educação. Entender, assim, que o que a gente quer levar adiante mesmo é isso, que a educação ela não se faz só com os filhos. E a gente entendeu isso, virou nossa chave, que uma educação de qualidade ela é feita junto com as famílias. Então, é isso que a gente quer promover, uma educação de qualidade junto com as famílias. Essa educação do jeito. Muito obrigada, Zeda. E parabéns pelos filhos, principalmente pela nossa Sofia, que é quem está mais pertinho de nós. E hoje, então, a gente vai encerrando mais um episódio das nossas lições de casa. Educação, família e conversas que importam.